Capítulo 91 – Um velho amigo. Lit nunca esperava que Célia fosse sentimental, e na verdade ela não era. Seus olhos mal tiveram a oportunidade de ficar lacrimejantes antes que ela endurecesse, respondendo com um sorriso gigante. Agora que você mencionou, eu realmente mereço essa bugiganga, ela disse, recuperando a mão de suas mãos e usando-a para desgrudar seu cabelo preto curto. Célia ficou emocionada, mas não gostou de mostrar suas emoções na frente dos outros. É apenas graças ao esconderijo secreto de carne que eu escondi e amaciarei para você que você conseguiu crescer tão grande e forte. De certa forma, também faço parte da sua família, ela disse brincando, tentando aliviar o clima. De certa forma, você faz parte da minha família. Quase como uma tia, Lit respondeu, na esperança de conseguir um golpe crítico e fazer sua máscara resistente desmoronar. Ele realmente não se importava muito, caso contrário, ele também ficaria de olho na saúde dela durante todos esses anos. Mas a dívida de Lit era real. Sem a ajuda e os contatos dela, os animais de caça forneceriam carne, mas não dinheiro ou roupas das peles e peles. Tudo teria sido desperdiçado, tornando a vida de sua família muito mais difícil. Lit não estava disposto a manter nenhuma guia aberta, nem era escória suficiente para esquecer alguém, apenas porque ela aparentemente tinha sobrevivido à sua utilidade. As relações eram importantes em uma comunidade tão pequena. Era improvável que, sempre que sua família precisasse de ajuda, ele sempre pudesse retornar imediatamente. Além disso, ele não tinha ideia de quanto tempo a corte os protegeria em seu lugar. Entre Nana e Célia, eles teriam as duas figuras locais mais importantes ao seu lado, deixando a necessidade de chamar o conde ou a marquesa apenas no caso de ser absolutamente necessário. Célia o abraçou forte o suficiente para espremer o ar de seus pulmões. Se eu acabar casando e tendo meus próprios filhos, tudo será culpa sua, ela disse chorando um pouco. Quem imaginaria que pequenos idiotas rudes poderiam se tornar tão fofos? Acho que exagerei um pouco. Não pretendia aumentar o drama para 11, só queria que ela se sentisse em dívida. Seu monstro. Solos o repreendeu severamente. Pare de brincar com os sentimentos daqueles que estão perto de você. Eu entendo quando você faz isso com completos estranhos, já que não há confiança entre vocês. Mas isso foi cruel. Sentindo-se culpado, Lit consolou Célia por um tempo e deu a ela o mesmo tratamento que seus pais haviam recebido naquela manhã, removendo todos os danos e nós acumulados que mais de uma década de incidentes de caça infligiram ao seu corpo. Isso só a deixou mais agradecida e amorosa, o que, por sua vez, deixou Solos ainda mais irritada, repreendendo por todo o caminho de volta para casa. Mais tarde naquela noite, ele deu um anel para cada membro da família. Desnecessário dizer que o jantar demorou meia hora porque eles não paravam de fazer as coisas parecerem e desaparecerem, como crianças com um brinquedo novo. Nana teve que esperar até a manhã seguinte para conseguir o céu. Eu sei que não é muito, comparado ao que você perdeu, mestre. Mas é tudo o que posso fazer no momento consciente do que aconteceu na noite anterior. Lit evitou mexer com o coração de seu mentor. Não muito. Pare de ser estúpido, jovem espírito. Você não tem ideia do que isso significa para mim. Ela olhou para ele como se fosse um filho perdido. Nenhum mestre da forja jamais aceitou me vender um desses, não importa a quantia que eu ofereci. Eles estavam com muito medo de manchar sua reputação. Espero que depois que você se formar, você não mude de ideia e me leve como seu primeiro cliente. Ainda há muita coisa que eu quero de volta. Seria minha honra. Nana o abraçou, segurando as lágrimas. O que há de errado com essas pessoas? Recebi mais abraços por estranhos nesses 2 dias do que em 12 anos de merda. Ele pensou. Cale a boca e seja abraçado. Solos ordenou. Depois de deixar Nana e Tista para seus pacientes, era hora de entregar o último. O Conde Lark ficou muito feliz em vê-lo. Lit quase podia ver estrelas em seus olhos enquanto encarava o presente. Muito obrigado, Lit. Ter um dos meus protegidos ingressando em uma das 6 grandes academias já é um sonho que se torna realidade.
Mas você conseguir fazer uma dessas depois de apenas um mês vai além das minhas expectativas mais loucas. Eu só queria lhe mostrar minha gratidão. Sem a sua ajuda e perseverança, eu continuaria teimosamente com a educação em casa, perdendo tantas oportunidades. Lark deu um tapinha no ombro de Lit, ajustando seu monóculo. Não há necessidade de desenterrar erros do passado. Há eventos mais recentes que gostaria de compartilhar com você. Por exemplo, recentemente o Tribunal e a Associação dos Magos finalmente deliberaram sobre a decisão da diretora Linnea sobre você e Nana. Ele fez uma pausa dramática, querendo manter seu convidado no limite. E? Lito levou a continuar, mordendo isca, de linha chumbada. Eles consideraram sua decisão imprudente, ultrapassando os limites da autoridade de um diretor. Suas decisões foram revogadas e, sendo a que apresentou o recurso, recebi o título de Cavaleiro dos Grifes como recompensa. O que é isso? É apenas um título honorífico, graças aos deuses, sem terras anexadas. Basicamente, não sou mais considerado um incômodo local, mas um benfeitor do reino. O benefício mais importante é que, quando solicito uma audiência na corte, leva muito menos tempo agora. Quão recentemente, exatamente? Cerca de 2 semanas atrás. Por quê? Bom saber. Lit suspirou de alívio. Se tudo acontecesse após o exame simulado, isso significaria que estou exagerando. Eu absolutamente preciso evitar me destacar demais. Até aí tudo bem, sem motivo, apenas curioso. E Linnea? O que aconteceu com ela? Que bom que você perguntou. Lark tinha um sorriso convencido, limpando a poeira invisível do monóculo com um lenço. No começo, ela foi apenas repreendida. Não parece muito, mas acredite, para alguém com o ego grande demais é um enorme sucesso. Então ela sofreu o mesmo destino do diretor anterior do Grifo Branco. Ela foi exonerada de seu dever e substituída por alguém mais jovem e de mente mais aberta. Isso é uma grande coisa. Lit perguntou, sendo completamente ignorante sobre os assuntos internos dos magos. É enorme. O diretor deveria ser como um título nobre, ao longo da vida. Ser removido com força é o equivalente a marcá-la como um fracasso. Ela nunca mais ocupará uma posição importante. Não é tão ruim quanto o que aconteceu com Nana, mas é a próxima pior coisa. Eles não temem que ela possa desertar do reino. E aonde? Cotovia zombou. Claro, ela pode vender os segredos de sua academia, mas é isso. Ninguém iria querer alguém considerado prejudicial por seu próprio país. Ela poderia obter riquezas, mas não precisa de dinheiro. Ninguém vai devolver seu status e poder. Lit quase se sentiu mal por ela. Ser rejeitada por sua academia foi o melhor presente que qualquer mago de origem comum pode pedir. Sem Linjos e sua política, mesmo uma cédula teria uso limitado. Pessoas como ele ou Kila provavelmente teriam sido forçadas a desistir. E quando isso aconteceu? Cerca de 2 dias atrás. Parece que alguém fez um exame simulado. Lark piscou para ele. Droga, eu abri minha boca muito cedo. A rainha é muito decisiva, não poderia deixá-la renunciar por vontade própria com uma desculpa. E se ela tentar voltar para Nana? Ou eu? Lit amaldiçoou interiormente. Lark parecia ler sua mente, aliviando prontamente suas preocupações. Fique tranquilo, eles não correriam riscos desnecessários. Se o tribunal e a associação a envergonhassem assim, seria um exemplo. Eu não ficaria surpreso se em alguns meses, quando as investigações terminassem, ela escolheria desaparecer da cena pública. Como para sempre. Outra piscadela. É uma boa maneira de dizer que ela será morta porque considerada mais perigosa do que útil. Devo ter muito cuidado para não sofrer o mesmo destino. Fazer parte do sistema político é uma faca de 2 gumes. Se eu me envolver muito fundo, eles não vão me deixar ir. Eles vão usar minha família para me transformar em um cachorro na coleira. Muito obrigado, Lark. Eles se conheciam há tempo suficiente para evitar honoríficos quando estavam sozinhos. Desculpe se eu continuo incomodando você, mas há alguma notícia sobre meu irmão perdido? Lit cumprirá sua palavra e fez com que o conde vigiasse Orpal, preparando-se para lidar com ele caso ele decidisse voltar.
Não há muito a acrescentar. Cotovia balançou a cabeça. Depois de entrar no orfanato, ele foi renomeado como Meon. Conforme seu pedido, mudei-o para uma instituição nos limites do condado, para dificultar a volta em caso de fuga. Ele teve uma vida bastante dura, pelo que eu sei. Assim que completou 16 anos, ele se juntou às Forças Armadas. Foi dispensado com honra após 2 anos. Depois disso, ele deixou o condado de Lústria e nunca mais voltou. 2 anos de serviço militar. Lee pensou. O suficiente para ganhar méritos, livrar-se da marca renegada e começar uma nova vida do zero como um homem livre. Vou ficar de olho nele. O que você quer que eu faça, caso ele volte? Se ele não tiver má vontade, entre em contato comigo assim que puder. Caso contrário, devo pedir que faça a mesma coisa que faria com sua própria família. Não se preocupe. Lark ofereceu sua mão, e Lee prontamente a apertou. Se eu sentir o menor sinal de problema, vou ter certeza de que ele nunca mais vai incomodá-lo. Capítulo 92, Surpresa de Solos. Nota do autor. Renomeei o nome de mestre potionista em alquimistas. Soa muito melhor após um pouco de conversa fiada. O conde foi forçado a voltar à sua rotina diária. Ele teve que administrar tanto o dele como o feudo que antes pertencia à família de sua falecida esposa. Mesmo com a ajuda de seus filhos, ainda era uma tarefa gigantesca. Ele conhecia muito pouco o condado vizinho de Mila, e a maioria dos antigos empregados eram corruptos ou não confiáveis, ressentindo-se da família Lark pelo que havia acontecido com o Lorde anterior. Mesmo depois de 4 anos, ainda havia muito o que fazer e falta de pessoal fiel. Lark resolveu dividir os condados, entregando Lústria ao filho e as terras do Guichal à filha. Dessa forma, ambos tiveram a oportunidade de fazer seus cônjuges se casarem na casa de Lark, permitindo-lhes uma escolha muito ampla. Lee não podia acreditar que os 2 filhos do conde teriam um casamento arranjado, enquanto Rena conseguira passar a vida com o homem que amava. Nobres tiveram uma vida mais fácil, mas mesmo isso veio com um preço. Sua vida pessoal tinha que ser sacrificada em nome das responsabilidades que envolviam seu título. Tendo ainda algumas horas antes de ter que voltar para casa, por insistência de Solos, Lee voltou à Zona Murcha, permitindo que Solos assumisse mais uma vez sua forma de torre. Isso foi cruel do seu lado, sabia? O que eu fiz de errado desta vez? Ele suspirou. Eu disse que temos 2 laboratórios, mas você nem olhou para o alquímico. Nenhuma vez. Talvez porque eu não tenha ideia de como um mestre alquimista funciona. Poderia ser uma sala cheia de barras de ouro ou bastões de doces. Eu não conseguia fazer cara ou coroa de qualquer maneira dessa vez. Lee entrou na segunda porta, bem no laboratório alquímico. Era diferente da sala do Forge Master. Estava cheio de fotos e garrafas pequenas. Havia muitos frascos de vidro, cada um com sua própria etiqueta, marcando o ingrediente que deveriam conter. No entanto, assim como no dia anterior, todos estavam vazios. Lee andava entre os frascos, alguns eram para coisas triviais, como aparas de madeira ou contas de metal, enquanto outros eram rotulados com monstros exóticos ou partes do corpo de criaturas mágicas. Peles, garras, chifres, tudo parecia ter utilidade para os alquimistas. Impressionante, Lee admitiu depois de examinar o que parecia ser uma linha de produção. Mas eu ainda não entendi. Tudo bem. Deixe-me relembrar a primeira lição. De repente, Lee se viu nas memórias de Solos, cercado por formas fantasmagóricas que ele supunha serem alunos participando da aula. Parecia que Solos não havia prestado muita atenção a eles. Eles estavam tão borrados que eram irreconhecíveis. O professor, em vez disso, parecia tão real que Lee não ficaria surpreso se ele se virasse para ele e perguntasse o que diabos ele estava fazendo lá. Olá, meus queridos alunos. Meu nome é Peon Reflar, e eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre a arte da alquimia. Ele era um homem de 30 e poucos anos, com cerca de 1,75 metros de altura, cabelos loiros curtos e olhos cinzentos. Ele também tinha dentes perfeitos, brancos o suficiente para que Lee quase esperasse que ele disparasse raios laser toda vez que sorria.
As roupas justas revelavam um corpo musculoso, cheio de vigor e energia. Ele era de longe o homem mais bonito que Lit já vira. Alguns de vocês devem ter ouvido falar que um alquimista é a cópia barata de um mestre da forja. Infelizmente, isso não é totalmente falso, mas também não é verdade. A razão pela qual as duas aulas estão agendadas juntas é porque eu não vou mentir para você. Não vou adoçar nenhum aspecto deste trabalho. Portanto, se a qualquer momento você quiser sair e participar do curso de mestre da forja, poderá fazê-lo. Depois de um segundo, já que ninguém estava se mexendo, Reflaad continuou falando. Antes de tudo, você deve saber que sou novo nesse trabalho. O velho professor, como seu colega mestre da forja, quase conseguiu fazer com que essa classe morresse. Alquimistas já têm uma má reputação, e um tolo como professor é uma receita para um desastre. A maioria dos estudantes escolhe seus cursos de especialização com base no que seus pais querem ou no que seus heróis fazem. Você se lembra de uma história com um valente alquimista como protagonista? Bem, eu também não. O departamento de artesanato sempre foi o patinho feio da magia, e não vejo isso mudando no futuro próximo. Pelo menos anéis, armas e armaduras lendárias precisavam ser encantados. Então, embora com um papel secundário, os mestres de forja aparecem nessas histórias. Isso nos deixa completamente fora de cena, a tal ponto que muitos nem sabem de nossa existência. Nesse ponto, muitos deveriam se perguntar: o que estou fazendo aqui? Ou por que eu deveria fazer essa aula? Sua pausa dramática funcionou, Lita estava ansioso por uma explicação. A resposta está aqui. Reflaad abriu a mão esquerda, revelando que parecia uma geleia de laranja com sabor. Depois de deixar os alunos dar uma boa olhada, ele recuou um pouco antes de jogá-lo contra a extremidade oposta da parede. Assim que atingiu a parede, a geleia explodiu, liberando chamas furiosas. Somente as medidas de segurança da turma permitiram que os alunos permanecessem incólumes pelo ruído e pelo calor. Isso, meus alunos, foi uma bola de fogo de nível 3 sem deixá-los se recuperar do choque. Ele pegou uma varinha e, com um lampejo de seu pulso, os raios bateram um após o outro contra a parede no mesmo local em que a bola de fogo havia atingido. E esses eram relâmpagos de nível 3, todos lançados em rápida sucessão de uma varinha mágica, sem tempo de conjuração ou consumo de mana. Reflaad fez uma pausa, permitindo que eles entendessem o que ele estava dizendo. Como eu disse antes, eu não vou mentir para você. Ser um alquimista é um trabalho incrível. Onde os mestres de forja são como artistas, gastando muito tempo e energia em todas as suas criações, nós alquimistas somos como padeiros. Os frutos de nossos empreendimentos não são feitos para durar, não podem ser transmitidos através de gerações. Eles devem ser preparados rapidamente, em grandes lotes e por um preço acessível, salvando inúmeras vidas todos os dias. Enquanto os leigos apenas nos classificam como artesãos com base em nossos produtos, chamando os mestres de forja de permanentes e nós de consumíveis, vejo nossos trabalhos sob uma luz completamente diferente. Mestres da forja trabalham para construir um futuro melhor, mas alquimistas são os que nutrem o presente. Tudo que você vai aprender aqui faz a diferença em todos os campos de batalha, seja em uma escaramuça ou em uma guerra. Poções de cura são vitais apenas para soldados nas linhas de frente. Um punhado de sementes de bola de fogo pode transformar um batalhão em cinza ou, se plantado à mão, garantir um perímetro. Isso é verdade. Eles podem ser usados para criar um campo minado. Lita exclamou. A grande vantagem da alquimia sobre o mestre de forja é que qualquer pessoa, mesmo os não mágicos, pode usar com proficiência as coisas que criamos, sem mencionar que o preço é muito mais baixo. Por outro lado, porém, um item mágico é para sempre, um item alquímico não pode ser recarregado. Outra grande diferença entre as duas disciplinas é que os feitiços alquímicos exigem mana relativamente baixa, de modo que cada um de vocês poderá criar algumas coisas antes de precisar descansar. Questões? Qual a utilidade dos ingredientes? Perguntou uma voz aparentemente feminina. Bom ponto.
Veja bem, enquanto o nível 1 pode ser engarrafado como estão, do nível 2 e acima, é necessário um foco para que os feitiços mantenham sua potência. Por exemplo, a semente de bola de fogo que usei anteriormente requer pelo de fogo usando besta mágica, uma Phoenix Rose ou qualquer outro ingrediente com alta afinidade por fogo. Os ingredientes mais valiosos foram encontrados com um processo de tentativa e erro, portanto, fique à vontade para experimentar por conta própria. Próxima questão. Vi nas poções de aprimoramento físico do salão de premiação. Por que nunca ouvi falar de tais feitiços? E por que essas poções têm efeitos colaterais? Disse uma voz masculina. Essa é excelente. O problema com esses feitiços é duplo. Primeiro, o tempo de lançamento deles é absurdamente longo. O melhor alquimista pode lançar um deles em cerca de 1 minuto, e seu efeito dura apenas 3 minutos. 1 minuto. Lid ficou pasmo. Então eles são inúteis. Isso os torna inúteis em batalhas reais. A memória de Raflar confirmou a suposição de Lid. É por isso que é muito melhor embalá-los e guardá-los para uso posterior. Lembre-se, a alquimia é a arte de sempre estar preparado. Com tempo suficiente, um de nós pode ter acesso ao equivalente ao valor de vários feitiços de magos. Quanto aos efeitos colaterais, injetar a mana de outra pessoa em seu corpo é semelhante ao veneno. Mesmo os feitiços de aprimoramento físico de primeiro nível exigem ingredientes para mitigar esses efeitos. São as poções mais caras e úteis para um mago. É por isso que o Salão do Prêmio vende apenas o tipo 1. Para evitar que os alunos desperdiçam pontos e se concentrem mais nas ferramentas mágicas permanentes. A alquimia é mais fácil de encontrar e, mais importante, pagar. Aqueles de vocês que não pertencem a famílias nobres realmente ricas, não seriam capazes de comprar itens mágicos por muito tempo, sem o sistema de pontuação. Mais alguma pergunta? Os alunos pediram explicações um após o outro. Lid não estava tão interessado nos mínimos detalhes, então fez-los avançar rapidamente até que o professor demonstrou um feitiço alquímico. Ele ficou na frente do que parecia um enorme funil de separação, conectado a vários frascos de vidro em uma linha de produção idêntica do laboratório de Solos. Depois de 1 minuto, com apenas um feitiço, ele encheu o funil até a borda, revelando vários ingredientes que haviam sido colocados dentro dele, que agora estavam sendo absorvidos lentamente pelo líquido mágico, antes de serem transferidos para os frascos. Vejo. Reflaad disse. 10 poções para aumentar a velocidade por apenas 1 minuto de trabalho. Elas custariam 100 pontos no salão de premiação, ou 100 moedas de ouro em uma loja. Mesmo deduzindo os custos de frascos e ingredientes, o lucro líquido seria de cerca de 80 moedas de ouro. Então, ele começou a mostrar como criar sementes de bola de fogo antes de encerrar a lição. Lid não sabia se ria ou chorava. Tudo isso é tão complicado. Entre minhas duas outras especializações e a verdadeira magia, eu já estou com dor de cabeça. Levarei anos para entender a alquimia, eu simplesmente não tenho tempo. Talvez, e talvez não. Solos respondeu. Mesmo na forma de anel, tenho acesso aos 2 laboratórios e, no meu tempo livre, tenho experimentado a alquimia durante o último mês. Quando não estou em forma de torre, tenho pouca mana, então só posso praticar um pouco antes de precisar emprestar a sua. De qualquer forma, se conseguirmos colocar as mãos em fórmulas e ingredientes, eu posso preparar os itens alquímicos mais simples por conta própria. Para os outros, precisarei da sua ajuda. E uma vez que aprendo coisas, posso ensiná-las a você. Bem, sim, nosso vínculo mental aceleraria o estudo, mas eu ainda exigiria prática e compreensão. Espere 1 minuto. Você teve acesso aos laboratórios. Isso significa que você praticou todo o círculo mágico. Como? Ops. A mente de Solos encolheu os ombros. Você me pegou. Culpado. E por que todos esses alunos estavam tão apagados em suas memórias? É como se você nunca tivesse focado em nenhum deles. Até o chão foi retratado com mais detalhes. Sua perspectiva nunca mudou de Reflaad graças ao vínculo mental. Apesar de ela não possuir um corpo físico, ele podia sentir a ansiedade e o constrangimento vazando da superfície de sua mente.
Solos, não me diga que você também alcançou a puberdade ou algo assim. Absolutamente não. Ela gritou em um tom não convincente, sua voz subiu uma oitava. Isso explicaria muito. A constante incomodando-me sobre garotas, a irritante sobre a falta de romance eu não incômodo. Ela respondeu ofendida. Então eu não encaro. Ele zombou. Lita estava prestes a mencionar a possibilidade de ela ter gostado do professor, mas preferia recuar. Se ele estivesse certo, cutucá-la ainda mais aumentaria a piada, levando a uma discussão. Ele realmente esperava estar errado, no entanto. Solos tendo tais sentimentos era uma das coisas de que Scarlett o havia advertido. Qualquer que fosse sua natureza, desejando intimidade, mas sem qualquer meio de sentir contato humano, era algo cruel demais para suportar. Continua no próximo vídeo.